Maria. Quem ao longo da história da Igreja poderia confirmar com mais autoridade o que nos conta você do purgatório? Jesus. No Evangelho de São Mateus, Jesus disse: Te asseguro que não sairás dali até que haja pagado o último centavo. E se refere ao pecado. Logo mais adiante, fazendo referência aos pecados contra o Espírito Santo, Jesus disse que tal pecado não será perdoado nem neste século, nem no vindouro. Aqui Jesus nos diz claramente que há pecados que serão perdoados no outro mundo. Posto que o inferno é definitivo e no céu não existe o pecado nem nenhum efeito do pecado em absoluto, o mundo seguinte, esse mundo intermediário, se conheceu durante muito tempo e até o dia de hoje como purgatório. Em épocas recentes, nomearia ao Papa São Pio X, um Papa muito importante aos olhos de muitos. Em sua época, se quis inovar com muitas ideias modernas, mas ele se negou e se enfrentou a elas. Também deveria nomear a Santo Agostinho, a Santo Tomás de Aquino, a Santa Brígida e muitos outros. Ao Padre Pio, a Teresa Neumann, a Maria Ana Lindmeier, a Ana Catarina Emmerich, ao cura de Ars e ao Cardeal Jornet. Investigando um pouco, se pode encontrar muitos mais. Maria, existem outras pessoas que hajam experimentado o mesmo que você? Sim, existem várias pessoas muito conhecidas e outras que não são. O próprio Padre Pio via as almas do purgatório com frequência. Existem muitos livros acerca de sua vida. Também Santa Catarina de Gênova, João Bosco, Cristina da Bélgica e Santa Brígida. Maria, todas essas pessoas são santas e se encontram acompanhados de santos. Também você é santa? Por Deus, não. Estou muito, muito longe de ser santa. As benditas almas do purgatório me disseram que muitos outros houvessem manejado este tema melhor que eu. Não por viver uma experiência como a minha ou por ter uma relação privada, somos santos. Se é por isso, conheço uma mulher que tinha o mesmo carisma que o meu, que com o passar dos anos se tornou orgulhosa e sua alma acabou perdendo-se. Todos temos a oportunidade de chegar a ser santos, inclusive aqueles que não recebem nenhuma revelação privada. Justamente porque se me deu esta experiência, para mim é muito mais difícil chegar a ser santa, posto que se me deu muito mais que a outros. Trato de obrar bem, mas de igual forma que os demais, caio muitas vezes. Maria, antes me disse que as almas podem ler. Poderia considerar-se como um bom gesto e um gesto de amor ter uma Bíblia aberta para que leiam, por exemplo, o Evangelho de São Mateus? Sim, poderia, mas apenas as ajuda por tratar-se de um gesto bom e simpático, cheio de carinho e de confiança, mas duvido que lhe sirva para algo ler esse texto, já havendo visto a luz de Deus por elas mesmas. A palavra de Deus é apenas para os vivos. Maria, lhe disseram algo as benditas almas do purgatório sobre os homens já casados que querem ser sacerdotes? É correto? Sim, me disseram que o é, mas apenas se a mulher deseja acompanhar o seu marido, e isso significa que está disposta a viver em uma sede separada. No entanto, as almas dizem que não está permitido que os sacerdotes ordenados contraiam matrimônio e ao mesmo tempo sigam sendo sacerdotes. Maria, Jesus disse que é difícil que os ricos entrem no reino de Deus. Que lhe contaram as benditas almas do purgatório sobre esta frase? Depende do amor ao próximo. Se os ricos fazem boas obras pelos pobres, obviamente que eles também irão ao céu tão rápido como qualquer outra pessoa. No entanto, é mais difícil cumprir a vontade de Deus quando se está carregado de riquezas e tem a necessidade de protegê-las e administrá-las. Geralmente os ricos se preocupam mais pelos bens materiais que aqueles que não têm mais alternativa que depender da ajuda dos demais. E na igreja encontramos cada vez menos gente rica. Quando Jesus pronunciou estas palavras, também se referia ao reino de Deus na terra, porque seu reino também está aqui. Podemos fazer parte do seu reino aqui na terra da mesma forma que também podemos formar parte do inferno. Deus nos convida a escutar-lhe, ao invés de César ou a Satanás. Jesus nos quer no céu, com todas as ânsias, e este é um dos milhares convites para que caminhemos livres de todas as coisas que nos empurram facilmente para baixo.
Maria, os dois homens crucificados junto a Jesus, que foi o que fez o bom para chegar ao céu? Repreendeu ao outro, que ainda se ria do Salvador. Lhe disse que enquanto eles mereciam aquele sofrimento, ele o havia aceitado sem cometer falta alguma, simplesmente porque lhe disse sim à vontade de Deus e reconheceu a inocência de Jesus. Maria, enquanto aos ensinamentos da Igreja durante estas últimas gerações, quais pensa que foram os erros que fizeram que tanto se afastassem da Igreja e perdessem a fé? Isso não é culpa do que ensina a Igreja. Quem se encontrava em posição de autoridade deixava de ensinar aos jovens que Jesus é tudo bondade e tudo amor. Pregaram demasiadas ameaças e pouco acerca do amor. Não ensinaram quase nada acerca da beleza da oração e do jejum. Deixaram de lado a nossa mãe, o arcanjo São Miguel, ignorando a dois dos maiores intercessores, e as consequências foram drásticas. Resumindo, diria que se deve à falta de tudo isso: amor, oração, jejum, penitência, Nossa Senhora e São Miguel. Assim que permitiu que Satanás ganhasse terreno em todas as frentes. Maria, há alguma passagem da Bíblia que creia que confirma o que ocorre quando rezamos pelos defuntos? Na Bíblia podemos encontrar muito sobre este tema, mas a passagem mais clara e provavelmente mais completa é a história da ressurreição de Lázaro. Há praticamente centenas de referências sobre a necessidade e o bem de rezar pelos defuntos. Na segunda carta a Timóteo, São Paulo reza pelos defuntos. E ainda no Antigo Testamento, Judas Macabeu envia esmolas a Jerusalém para que se ofereçam sacrifícios pelos pecados dos defuntos. Maria, há cristãos que dizem que sem Jesus somos apenas pó, e outros dizem que quanto mais nos acercamos a Jesus, acabamos convertendo-nos em meros marionetes. Como responderia a estes comentários? Há cristãos que dizem essas coisas? O primeiro comentário soa e pode ser uma referência exagerada ao fato de que não seria possível viver sem o adorar cada dia. Porém, na verdade, este não é o caso. As pessoas sempre são muito mais que pó, estejam ou não cerca de Deus. O amor de Deus por elas não muda nunca. Seu amor permanece sempre infinito e somente esse amor é o que faz que cada pessoa sobre a terra seja infinitamente mais que o pó. O Padre Pio disse que Deus valoriza cada alma muito mais que o universo inteiro. E enquanto os cristãos que se tornam marionetes de Deus, é o mais afastado da verdade que eu vi. Quanto mais cerca estivermos de Deus, mais livres nos tornaremos, e não o contrário. Ser uma marionete implica perder nossa liberdade que nos deu para fazer boas obras. Com o tempo apenas poderia arrebatar-nos a Satanás. Estar possuído significa estar dominado por Satanás. Esses cristãos, aos quais menciona, devem rezar muito para que Deus lhes mostre de que se trata o verdadeiro amor divino. Maria, lhe pediram as benditas almas do purgatório algo que seja, ante a falta de uma melhor palavra mais material, mas que seja um ensinamento da Igreja? Bom, várias vezes me pediram que lhes diga a todos que façam mais doações às missões. Eu me neguei sempre a que me deem, a mim, dinheiro para isso, porque penso que cada um deveria ir à sua paróquia. É muito importante ajudar a estender a palavra de Deus por todo o mundo. Se recebem muitas graças quando fazemos. Borramos muitos pecados e aceleramos assim nossa viagem ao céu. No entanto, para receber todas as graças que Deus está disposto a dar-nos, pelo nosso gesto, há que fazê-lo de modo silencioso. Se fazermos uma doação com muita publicidade, as graças que receberemos serão muito menores. Maria, algumas pessoas dizem que não podemos tentar mudar aos demais, apenas podemos mudar-nos a nós mesmos. Pelo que me disse, isso parecer parcialmente certo. Que pensa ao respeito? É certo que o primeiro que quer Deus de nós é que lutemos cada dia por acercar-nos mais e mais a Ele. Se pode ver o justo que é isso. Todos temos as mesmas oportunidades para melhorar-nos a nós mesmos. Mas o que Deus nos deu não termina aí.
Deus nos deu como poderosos intercessores a Maria, aos anjos, aos santos, às almas do purgatório e a cada um de nós. Quando enumeramos tudo o que Deus nos dá, observamos que podemos fazer que sucedam mudanças nas circunstâncias dos demais e assim, em consequência, mudarão sua forma de ser. E também temos a responsabilidade de ajudar-lhes. Se trata somente de uma mostra de amor para com o nosso próximo, especialmente quando Deus quer também que amemos e invoquemos intercessores para os nossos inimigos. Com amor podemos ajudar a que nossos inimigos mudem de comportamento, somente reconhecendo nossos próprios pecados e pedindo-lhe a Deus que intercedam por eles. Tenhamos um pouco de fé, insistamos em seguir amando, peçamos-lhe coisas aos amigos de Deus e lhe asseguro que muitas dessas pessoas sem amor mudarão sua forma de ser. Maria, não é certo que muitos do que se queixam as benditas almas do purgatório são aspectos que saíram do Concílio Vaticano II? Que pensa você sobre o Concílio Vaticano II? Sim, muitos desses assuntos modernos saíram no tempo do concílio, por assim dizê-lo, mas estes câmbios não têm nada a ver com o espírito do concílio. Na essência do Vaticano II, há muito bem, e individualmente o Espírito Santo obrou com força. Por exemplo, esteve muito bem que se começasse a reconhecer a Deus mais claramente nas outras denominações cristãs. E também o acento pelo ecumenismo, que foi um tema forte no concílio. No entanto, como comumente ocorre com o sagrado, Satanás está escutando do outro lado da porta e ataca. Divide e causa distúrbios sempre que pode na periferia, com o fim de debilitar o que esteja no centro. E, para ser ainda mais precisa, os seguidores de Satanás se encontram muito mais organizados e são mais insistentes que a maioria dos católicos. Me disseram ao menos 3 fontes de muita confiança que os maçons se juntaram já em 1925 para começar a promover a comunhão na mão. Lhes levou um pouco de tempo, mas certamente o lograrão. E enquanto a todas essas outras coisas modernas que alguns creem erroneamente que foram fruto do concílio, posso assegurar que não é assim, e que os maçons se organizaram por adiantado dentro do Vaticano com o único propósito de reforçar o poder de Satanás dentro da igreja. Quando se lhes perguntou aos bispos de todo o mundo sobre a possibilidade de permitir que se distribuísse a comunhão na mão, a grande maioria votou contrariamente. Por outro lado, em nenhum lugar dos documentos do Vaticano II se pode encontrar mencionada nem sequer uma vez a comunhão na mão. E o próprio Papa Paulo VI disse depois do concílio que a fumaça de Satanás havia penetrado no templo de Deus com a intenção de afogar os frutos do concílio. Estava muito correto. E um bom exemplo de algo muito bom que saiu do concílio e que depois também se modernizou demasiado é a renovação carismática. Foi algo muito bom nos primeiros anos, mas repito, sem a presença da nossa mãe, simplesmente não há renovação. Hoje em dia, esse movimento se encontra muito fragmentado e somente poderia voltar a unir-se se seus líderes incluíssem a Virgem em todas as suas atividades. Não se esqueça nem por um minuto que nossa mãe se encontrava na habitação de cima quando desceu o Espírito Santo. Sua modernização permitiu que Satanás a fragmente de forma muito eficiente. E se pensamos nos diversos concílios que se deram na história, se vê claramente que, depois de cada um, vem um tempo de confusão. Este concílio foi o mais largo até o dia de hoje, não é verdade? Toda essa confusão, no entanto, logo se assentará. Maria, efetivamente foi o mais longo, mas retornaremos à renovação. Tem algum conselho para aqueles que pertencem a ela? Sim, deveriam falar menos, serem mais humildes e rezar mais. A fé e os sentimentos não devem mesclar-se. Maria, alguma vez as almas responderam a uma pergunta que... Maria, alguma vez as almas responderam a uma pergunta que você ou outra pessoa formulara, cuja resposta estava longe do que a teologia aceita?
Bom, quiçá, e desejaria o conselho dos bons teólogos. Não tiveram inconveniente em responder-me. Recordo que alguém perguntou uma vez se somente as crianças abortadas vão ao limbo, em vez de ao purgatório ou diretamente ao céu, ou se também vão para ali as crianças que nascem mortas e as mais pequenas pela falta de oração. A isso uma alma respondeu: entre os mais jovens também há alguns adultos. Com respeito a isso, devo admitir que não sei quais circunstâncias podem permitir que isso ocorra. Maria, então isso quer dizer que deveríamos de quando em quando oferecer uma missa ou outras orações por aqueles que se encontram no limbo? Sim, parece que deveríamos fazê-lo, mas é muito pouco que temos que fazer para que Jesus os leve ao céu. Uma missa seguramente que permitirá que um grande número de almas que sejam recebidas no melhor dos lugares.